Bom, falamos aí nas dicas, né, de saúde para pele, falamos também da hidratação e o assunto agora é H1N1 e também broncopneumonia. Para quem não sabe, né, essa doença foi a que levou à morte do apresentador Silvio Santos no último sábado. A H1N1 a H1N1. Eu quero trazer agora para esclarecer do que se trata esse vírus. A médica infectologista, doutora Isadora Andrade, pode chegar no Cidade Alerta. Senhoras e senhores, doutora, tudo bem? Boa noite. Mais uma vez, boa noite. Doutora, me explica uma coisa, H1N1, ela é gripe ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Ela é uma gripe? Ela é a gripe. Tem um resfriado, que é causado pelo rinovírus, que é aquele resfriado comum que a gente conhece, que dá coriza, uma dor no corpo, uma febre, só que é bem menos dias, bem menos grave, e tem a gripe de fato, que é a influenza. Agora, como que eu sei que eu estou resfriado ou eu estou gripado? Ou somente com análise clínica ali, médica, que eu vou saber a diferenciação entre essas duas doenças? Olha, os sintomas são muito parecidos. Então a gente consegue ver a diferença pelos sintomas mais graves e os pacientes que têm comorbidades, doenças crônicas, tabagista, que já tem problema no pulmão, faz o exame, né, para descobrir se é Covid, se é influenza, se é um rinovírus. Aí só com um exame específico para saber. Doutora, eu posso estar muito enganado, né? Eu vejo assim pelo dia a dia, porque eu faço programa popular. Eu fico imaginando a senhora no consultório, né? Ou no hospital. Eu nunca vi tanta gente falar, nossa, nesse tempo agora eu tô gripado, nossa, eu tô resfriado. Com essa baixa umidade, com essas temperaturas lá em cima, é normal isso? É. A secura do tempo, né, faz as mucosas ficarem mais secas. Então isso facilita pegar infecções respiratórias. E também, assim, no frio a gente acaba ficando aglomerado, ambiente fechado, sem circulação. E no calor acaba que está tão quente que a gente fica no ar-condicionado fechado da mesma forma. Então isso facilita a circulação de vírus e as pessoas acabam ficando doentes. Então, nesse período também é propenso, eu achei, pela minha ignorância, tá, doutora? Pelo amor de Deus, eu achei que sempre no frio o H1N1 ele disparava, mas não, no calor também. No calor também. Então, o H1N1, a influenza, ele tem no ano inteiro, né? Pode ter casos. Mas na época de frio, no inverno, no outono, esses casos aumentam. Então, a circulação desse vírus aumenta e os casos aumentam também. Então, por isso que tem esses picos durante o ano, mas tem o ano inteiro. Bom, antes de eu entrar na questão da vacinação, doutora, eu ouvi, né, o Hospital Albert Einstein emitiu uma nota no último sábado falando que o apresentador Silvio Santos morreu em virtude, né, ele morreu de broncopneumonia decorrente de complicações de H1N1. O que é broncopneumonia? Broncopneumonia é um nome, assim, genérico para falar de infecção que atinge as vias respiratórias, os brônquios, que é o que leva, né, vamos dizer assim, um cano que leva o ar até os pulmões. Atinge os brônquios, os bronquíolos, o parênquima pulmonar em si, o tecido pulmonar e os alvéolos. Então, é uma infecção assim mais grave, que pelo apresentador Silvio Santos ser um idoso, né, tinha 93 anos, e a imunidade nos idosos ela é mais baixa. Então, por isso ele desenvolveu essa forma grave da doença. A questão da vacinação, ela ajuda e muito. Sim. Por quê? Inclusive, o vírus da vacina é um vírus inativado, é um vírus morto. Então, ele não é capaz de causar doença. Essa é uma dúvida que bastante gente tem. Então, quando a pessoa é vacinada, o corpo recebe aquele vírus, vai ter o contato com ele e vai produzir anticorpos. E aí, quando a pessoa ficar doente de fato, o corpo dela já vai estar preparado para enfrentar essa doença. Agora, tomar vacina da gripe, ela dá gripe, doutora? De maneira nenhuma, porque esse vírus não é capaz de causar gripe porque ele é um vírus morto. O que acontece são os sintomas assim locais de dor no braço, dor no local da aplicação e até ali no dia seguinte pode ter uma febre baixa, é esperado. O que acontece às vezes é que a pessoa toma a vacina e já estava resfriada ou desenvolve um resfriado, mas que não tem nada a ver com a vacina em si, porque ela não causa sintomas, só esses de dor local e febre. Ficar gripado várias vezes, né, em menos tempo, eu sempre escutei também, né, a gente faz no dia a dia aqui, fala, nossa, a minha imunidade está baixa. Existe isso, doutora, ficar gripado muito rápido? Então, quando a pessoa tem imunidade baixa, o que acontece? Às vezes os hábitos de saúde dela não estão muito legais.
Então, questão do sono, alimentação, exercício físico, tudo isso ajuda a, digamos assim, a manter o corpo saudável e a imunidade também. E tem outras formas que a pessoa pode fazer para se prevenir, né, nas infecções. Usar o álcool em gel, lavar as mãos, evitar colocar a mão na boca, colocar a mão no nariz. Quando for espirrar, cobrir, né, aquele espirro do cotovelo, assim, para poder não espalhar aquele vírus no ambiente, né? Então, essas coisas podem ajudar a pessoa a não ficar gripada várias vezes no ano. Bom, doutora, tem uma pergunta aqui interessante, ó, final do telefone 0025. Doutora, a gripe dá diarreia? Pode dar diarreia, sim, porque aquele catarro, né, que a gente vai engolindo, aquilo ali pode irritar o intestino e a pessoa ter diarreia. Mas há uma diferença entre diarreia e, por exemplo, uma gastroenterite? Sim, a gastroenterite é a infecção justamente do intestino, né? Aumenta a motilidade e dá diarreia. Mas, de certa forma, acaba causando uma gastroenterite ali secundária quando a pessoa está com a gripe. Bom, doutora, posso tomar dipirona ou paracetamol? Pergunta interessante, né? Dipirona ou paracetamol se eu sentir sintomas de resfriado ou gripe? Sim. Eu posso me automedicar? Assim, a questão do dipirona e o paracetamol é um analgésico simples, né? É interessante passar pelo médico justamente para ser avaliado, fazer a ausculta pulmonar, ver se tem algum barulho ali, né, de secreção, que daí pode indicar uma infecção mais grave. Então, passar pela avaliação médica é importante. Mas eu não consigo ir no médico nesse momento, estou com febre. Posso tomar minhas 40 gotas de dipirona e depois eu não tenho alergia, né, lógico, e depois ir no médico? Pode. Porque faz parte do tratamento os sintomáticos, né? Os remédios para os sintomas. Olha, doutora, eu vou falar uma coisa. A gente sabe, né? Eu não tive influenza, mas eu já fiquei resfriado algumas vezes. E eu principalmente tenho uma fragilidade com minhas amígdalas, né? Por conta da garganta, tempo seco. E eu sofro demais. Eu fico imaginando quem tem problemas respiratórios, os ites da vida, né? Sinusite, rinite, quem sofre com pneumonia, trata a pneumonia, bronquite, broncopneumonia, que o Silvio Santos teve, né? Pessoal, a vacinação, ela está disponível, é de graça. Procure um posto de saúde perto da sua casa e tome a vacina contra H1N1. Doutora Isadora Andrade, obrigado, viu? Obrigada. Feliz em vê-la, boa sorte, estamos à disposição, tá bom? Amém. Obrigado, viu, Obrigada. doutora? Tchau, tchau. Obrigado. Pessoal, e esse foi o quadro Mitos e Verdades dessa terça-feira.